dia, bom dia. Hoje, 30 de novembro de 2025, estamos seguindo com o nosso estudo da Carta de Paulo aos Coríntios. Eu havia dito que talvez não conseguiria fazer o estudo dessa semana, desse domingo, porque estava em viagem, mas acabei chegando a tempo, um pouco atrasado aqui da nossa live, mas cheguei a tempo da viagem. Eu achei que eu voltaria hoje pela manhã, no entanto, consegui voltar hoje, mas pela madrugada, né? Então, cheguei na madrugada. Então, deu certo. Vamos conversar sobre o capítulo 6 da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse capítulo 6, Paulo vai continuar com aquela ideia de censura. Aqui ele vai fazer censura com relação aos litígios entre os irmãos e vai fazer um comentário sobre a sensualidade condenada, né? Vamos dizer assim. Temos sempre que nos lembrar sobre os coríntios, ou seja, sobre a comunidade de Corinto. Corinto, na Grécia, né? Então uma comunidade formada por judeus e gentios. Nós temos que observar que naquela região havia muita presença de judeus, mas era uma região gentílica, ou seja, era uma região dos gentios. E lembrar, né, na estrutura, o povo de Corinto era um povo, em maioria, muito bem instruído, né, muito bem instruído. Um povo instruído na cultura helênica. Lembrando, né, a cultura helênica não quer dizer apenas cultura grega. A cultura helênica é aquela cultura grega pós-Alexandre, vamos dizer assim, né? Havia uma forte presença da cultura alexandrina, né, de Alexandria, e aquela cultura de Alexandria, da Macedônia e da Grécia como um todo, das ilhas gregas como um todo, ela formava o que nós chamamos de cultura helênica. E os povos helenos, né, que é digamos, esse conjunto de povos de matriz grega, né, mas lembrando a forte presença alexandrina. E a Alexandria terá um papel muito importante, inclusive nos primeiros séculos do cristianismo. Nós teremos, nos 2 últimos séculos antes de Cristo e nos 2, 3 séculos também depois de Cristo. Tanto que na cultura judaica, o pensamento alexandrino, ele exerceu uma certa força, principalmente quando se traduz os textos hebraicos para o grego, que é a chamada Septuaginta, tradução dos 70. E nessa tradução dos 70, na Septuaginta, acabou por se ter textos originalmente escritos em gregos para o Velho Testamento e dentro dessa cultura helênica. Então, a região de Corinto tinha ali a presença judaica, mas a base era a comunidade helênica. A base era esse povo filosoficamente culto, esse povo religiosamente místico. E Paulo, então, está conversando com essa eclesia que traz os traços culturais helênicos. Nós temos que perceber que uma mesma ideia, ela pode ter formas de aplicação, formas diferentes de aplicação, em função da cultura local, né, da cultura local. Eu me lembro, né, quando faz tempo, quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei o tema da dissertação de mestrado sobre cultura organizacional. E só para fazer um parênteses para a gente entender isso, essa diferença cultural de uma mesma ideia. Então,
escrevendo sobre cultura organizacional, eu me baseei muito, digamos que a espinha dorsal foi um pensador, um escritor, um estudioso chamado Geert Hofstede. Geert Hofstede é um holandês, Países Baixos, e ele fez uma análise, né, um livro chamado Culture and Consequence, e nesse livro, Cultura e Suas Consequências, ele traça uma análise de uma cultura organizacional de uma empresa que à época estava em 176 países diferentes. Era uma empresa da área de tecnologia. Isso lá em 1999, 2000, 2001, que é quando eu fiz o mestrado. E ele então estudou a cultura organizacional dessa empresa. Mas ele percebeu que, embora fosse a mesma empresa, em cada país tinha um comportamento diferente para a aplicabilidade das políticas organizacionais. Então, em 176 países, a mesma empresa demonstrava traços culturais semelhantes, mas a forma de aplicabilidade, de vivência dessa cultura organizacional era diferente, por causa da cultura do país. Então, é uma obra interessante, hoje já um pouco mais antiga, né? Quer dizer, já tem 25, 26 anos, Culture and Consequence, mostra bem o que acontecia com o pensamento cristão em função das diversas comunidades, das culturas das comunidades. Antioquia era um pouco diferente de Corinto, que era diferente de Éfeso, que era diferente da região da Tessalônica, que era diferente de Jerusalém, e assim vai. Então Paulo sempre trabalhava para diminuir a força da cultura local no pensamento, entre aspas, cristão, ainda não assim chamado, no pensamento cristão. E nesse sentido, então, com relação aos coríntios, Paulo sempre tinha que, digamos, numa linguagem datilográfica, tinha que bater na mesma tecla, né? Para a turma mais jovem, talvez não saiba o que é bater na mesma tecla, era a máquina de escrever, né? A datilografia. Então tínhamos que teclar, bater na tecla, né? Que depois virou digitar hoje. Mas então, Paulo tinha que ficar sempre batendo nessa mesma tecla. Ele tinha que sempre chamar a atenção para diminuir os costumes e ampliar as lógicas, ou a lógica advinda do pensamento cristão. Então aqui, nesse capítulo 6, nós veremos Paulo falando do litígio entre os irmãos e falando da sensualidade, que ele chama de condenação, né? Mas por quê? A comunidade de Corinto tinha esse comportamento, por natureza cultural. E Paulo estava trazendo uma outra ideia. E aí sim, há um certo embate entre as duas culturas, que nós podemos chamar de forças de conservação e forças de transformação. A cultura local, a cultura autóctone ou a cultura, digamos, derivada, ela é força de conservação. A cultura que se chega, a cultura nova, é força de transformação. Então essas duas forças se associam, se contrapõem algumas vezes, aliás, se contrapõem no início, e depois vai se criando uma terceira, digamos, característica, terceiro momento. Não é naquela dialética absoluta, né, hegeliana, de tese, antítese e síntese, mas sim, quando você tem as forças de conservação atuando com as forças de transformação, nós temos aquilo que chamamos de período de transição, né, em que duas culturas convivem e tentam ter a hegemonia. Só que nenhuma terá a hegemonia, porque ao se associarem essas culturas, ou ao conviver, né, o conviver dessas culturas,
gera uma outra característica, uma outra cultura, com um traço maior de uma ou outra, da força de conservação ou da força de transformação. Então, é sempre importante termos isso em mente e também ter em mente que estamos lendo um texto de mais ou menos 2000 anos, que foi escrito para uma cultura, dentro de uma cultura, e hoje, em outra cultura, estamos vendo, lendo, estudando o texto daquela cultura. Então, há certas observações, ou melhor, há certos termos, expressões que, para a época, fazia sentido, para a cultura, para o povo, mas que hoje não necessariamente se tem a mesma visão, a mesma percepção. Então, sempre gosto de dizer isso, para que não tenhamos aquela ideia de trazer para o presente a cultura do passado. Nós podemos trazer para o presente para uma análise contextualizada da época. E naquilo que é perene, que não é um traço cultural circunstancial, trazer para a atualidade também. Então seria isso, tá? Esse introito. Então agora, dentro dessa ideia, vamos perceber aqui o capítulo 6. E vem Paulo dizendo o seguinte: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? É uma pergunta que ele faz. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Eu vou até grifar aqui, para depois a gente comentar. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios, terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, na eclesia. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa a derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça, e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos levastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A doutora Marlene faz um comentário aqui. Bom dia. Nenhuma adaptação do entendimento da aplicação de ensino de Paulo sobre censurar e julgar como entendemos hoje, face ao não julgueis de Jesus? Veja, boa observação, doutora Marlene, boa observação. Lógico, aqui nós perceberemos que o Paulo está fazendo um questionamento sobre a comunidade que, em tese, naquela época, buscava ser um pouco mais fechada. Ou seja, uma comunidade dentro de uma outra comunidade, mas ela se fechava nos seus próprios valores. Então aqui Paulo vai fazer essa observação e aí ele vai fazer uma diferença, não que existisse, não é isso, sobre o tribunal civil de um tribunal, por assim chamar, eclesiástico, né? É o que ele vai analisar aqui. A questão do não julgueis, ela é interessante, não é no sentido daqueles que têm por função social, função pública, o julgamento, ou seja, não se refere a um judiciário.
ele se refere, o Cristo se referia, e Paulo reforça, à emissão de juízos de valor, né? Juízos de valor sobre valor comungado pela pessoa. Juízos de valor no aspecto não do julgamento civil, mas no aspecto de uma crítica pessoalizada. E quando Jesus dizia que com a medida que medirdes os outros, sereis vós também medidos, não é uma questão de pena de talião. Não é porque julguei assim, me julgarão assim. É porque o juízo que eu utilizo para com o outro, eu também preciso usá-lo para mim. Não pode haver 2 pesos e 2 medidas, dizia o Cristo. Por que isso? Porque se eu condeno algo em alguém, eu também tenho que condenar em mim esse mesmo algo. Mas o que acontece na prática é que emite-se um julgamento, emite-se um juízo de valor em relação ao outro, mas não se utiliza o mesmo juízo de valor para com a própria pessoa que faz o julgamento. É esse o sentido. Por isso Jesus dizia, com a medida com que medirdes, ser-vos-ão medidos a vós também. Né? Porque nós somos muito condescendentes conosco e exigentes com os outros. Então, usamos 2 pesos e 2 medidas. Uma para pesar, medir, julgar o outro, e outra para nos julgar, para olhar para nós mesmos. Por isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não me lembro agora o capítulo, tem uma frase de um benfeitor espiritual que diz: sede, pois, vós severos para convosco e indulgentes para com o próximo. Sede, pois, vós severos para convosco e indulgentes para com o próximo. Então é esse o sentido do não julgueis que o Cristo trazia, é o sentido que Paulo faz. Só que aqui, nesse contexto do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11, nesses 11 versículos, Paulo está fazendo aqui uma observação. Se uma cultura nova está sendo edificada, se uma comunidade nova está sendo construída, se valores novos estão sendo apresentados para serem comungados, por que as pessoas ali da comunidade se valiam das regras da cultura antiga, da cultura da chamada força de conservação? Por que então as pessoas contenderiam, fariam as contendas entre elas num tribunal externo? Ou seja, pessoas que comungam de valores A, B e C levam suas demandas para tribunais, para pessoas que comungam os valores D e F. Então, com valores D e F, julgarão valores A, B, C. É isso que Paulo está ponderando. E dizendo que se aquela comunidade, que ele sempre chamou comunidade dos santos, por que ele fala comunidade dos santos? Porque ele está se referindo àqueles que estavam se pautando pelos ensinos de Jesus. Então ele dizia, se vocês podem julgar os próprios santos, vocês não podem resolver entre vocês mesmos as coisas menores, as coisas comezinhas? Que é o que ele diz aqui no versículo 2. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, aquelas contendazinhas, as brigas de vizinhos. Então ele diz, olha, quando ele diz o mundo será julgado por eles, não é no sentido eles julgarão. É porque o mundo será, entre aspas, julgado pela própria mensagem que o Cristo trouxe. Né? Aqui a doutora Marlene nos traz aqui, muito obrigado. Né? A que eu citei, eu falei, eu não me lembro agora o capítulo, então ela trouxe aqui o Espírito José, capítulo 10, a indulgência, né? O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos.
Então, muito obrigado. Por isso que eu falo esse estudo nosso, né? Porque aqui eu vou conversando, vocês vão escrevendo e nós vamos construindo o nosso estudo com a participação, né, de vocês e minha também. Então, muito obrigado, doutora Marlene, que é onde está aquela frase que eu disse: sede, pois, vós severos para convosco e indulgentes para com o vosso próximo, ou em outras traduções, para com o vosso irmão. Fico com o vosso próximo. Então, obrigado, doutor Marlene. Então, voltando aqui, essa é a ideia que Paulo está trazendo nessa questão do litígio, né? Ele diz assim, no versículo 7, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que Paulo fala isso? Porque só o fato de ter que se valer dos tribunais, vou chamar aqui civis, dos tribunais civis, quer dizer que não está havendo a fraternidade, porque não resolveram entre eles. Se precisou ir vou usar o termo, o jargão mais jurídico, se precisou ir às raias do tribunal, ou dos tribunais, é porque não se acordou, é porque não se percebeu a fraternidade. É como vemos hoje, muito comum, nos inventários, a disputa entre irmãos. Uma fraternidade consanguínea ou por afinidade, e demandas e mais demandas. Já pela consequência, né, pela natureza da advocacia, já presenciei muito isso. E confesso a vocês, quando pessoas me procuram para divórcios ou inventários litigiosos, me causa assim uma certa tristeza, para não falar assim, frustração. Por quê? Por que demanda entre seres que se diziam amar um ao outro, uns aos outros? E aí vem demandas e mais demandas, né? Entre irmãos que cresceram juntos, vem ali um litígio patrimonial. Entre cônjuges, companheiros, companheiras, que dividiram uma vida, que construíram uma vida juntos, uma demanda patrimonial. Mostra que a convivência era apenas uma presença física, não uma junção de almas, né? Então, Paulo, de certa forma, está falando isso aqui. De certa forma, ele está chamando a atenção para uma comunidade nova, precisava ter valores novos. E valores ricos, que foram os valores que advieram do ensino de Jesus, dos ensinos do Cristo. Valores riquíssimos, muito ricos. E, no entanto, essa comunidade ainda se valia das condutas, das formas antigas, coisa que poderia se sentar e resolver. O que não se resolve por meio de um diálogo, não se resolverá por meio de uma demanda. Assim resolve, um ganha, aí é que está, um perde. O diálogo, ninguém perde. No diálogo se constrói o consenso, pelo bom senso. Numa demanda, cria-se o vitorioso e o derrotado. Então, pode parecer um contrassenso para quem atua na advocacia, mas nada é melhor do que um bom acordo, um bom consenso, sem precisar da demanda judicial. Aqui Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo justamente isso. Só de existir entre vós demandas, já é completa a derrota para vós outros. Por que não sentar e conversar? Dialogar. Até mesmo o debate. Eu pondero muito isso também. As pessoas dizem, vamos fazer um debate. Debate tem vencedor,
tem perdedor. Por que não dizer, vamos promover um diálogo? Eu vejo muitas vezes as pessoas usando a expressão, a palavra diálogos, mas com sentido totalmente diferente. Até dizendo assim, diálogos interreligiosos. E na verdade, cada um está defendendo a sua própria religião. Então não é um diálogo interreligioso, é um debate interreligioso. É a pessoa querer sair vencedora. E o diálogo não é isso. Um diálogo, ele abre espaço para um falar, o outro falar, um pensar, o outro pensar. E muitas vezes, até sem uma concórdia absoluta, o bom senso impera e um cede. Não perde, cede. Ceder é diferente de perder. É como um nó. Ceder é desatar o nó. Demandar é arrebentar o nó. É pegar algo e arrebentar. É pegar uma fita como essa e arrebentar. Isso é uma demanda. O diálogo é simplesmente desatar. Isso é diálogo. O diálogo desata nós. O debate arrebenta os nós. Então, quando se há um nó, que seja, na figura de linguagem, um nó na garganta, nada melhor, mineiramente falando, que uma boa prosa. Uma boa prosa. E aí nós perceberemos que mesmo cedendo, estaremos melhor do que vencedores de um debate que em vez de desatar o nó, arrebenta. E quando arrebentamos, fica fiapos. Quando quebramos algo, ficam farpas. Opa, deixei meu lápis cair aqui, deixa eu pegá-lo. Fica farpas. E quando tem farpas, pode machucar. Então, Paulo está falando sobre isso. Paulo está falando justamente sobre essa ideia, o diálogo. Infelizmente, nós vemos mais debates no meio religioso do que diálogo interreligioso. Estava ontem no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, fazendo uma palestra a convite do pessoal do Seja Barra, e foi muito agradável, por sinal, pessoas muito carinhosas, e saindo do centro para ir ao aeroporto, o pessoal que me levou, a querida Iraci e o marido, fomos conversando e falamos um pouco sobre o diálogo interreligioso. E ali na conversa a três, nós falamos isso, que há pouco diálogo e muita contenda. E os que se dizem, ou os que nos dizemos, permita-me a silepse, e os que nos dizemos religiosos, comportamos como se não fôssemos, porque são verdadeiras demandas, debates, como se faz no meio laico. Então conversávamos sobre isso, e até não me lembrei que hoje trabalharíamos. Aliás, eu não iria trabalhar hoje esse tópico, né? Porque achava que eu viria hoje pela manhã, mas acabei retornando ontem mesmo, embora tenha chegado em casa às quase 2 da manhã, né? Mas foi interessante essa conversa. Foram uns 40 minutos, 45 do centro até o aeroporto lá do Rio, e fomos conversando sobre isso. E aqui, lendo Paulo, a gente percebe desde lá
E a gente percebe também que boa parte das religiões são dissensões. São dissensões. E dissensões por questões pessoais. Criam-se doutrinas, a teologia acaba criando essa dissensão, enquanto aquele ensino fica de lado. E falávamos lá no Seja Barra ontem, justamente sobre seguir a Jesus. E a frase dele, que sempre me chama a atenção, é o convite que ele nos faz para segui-lo, que é voluntário. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz, segundo Lucas, a cada dia e me siga. Renuncie-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim. Ou seja, Jesus à frente e nós seguindo, né? Vamos seguindo a Jesus. Mas o que a gente vê hoje são as religiões na frente e colocando Jesus atrás. Quando Jesus deveria estar sempre à frente. E ele disse, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. Tirar o personalismo. E o que mais vemos hoje nos meios religiosos? Personalismos. As religiões parece-me que tem a cara do dono e não a cara do Cristo. Me permita usar essa expressão mais jocosa, mais coloquial, cara. Tem a face, precisava ter a face para ser mais polido, a face do Cristo, mas tem a cara do dono. Então, esquecendo dessa ideia, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Diminuir ao máximo o personalismo. É o que Paulo está pedindo aqui. O Guilherme faz aqui uma observação. Na região onde vivo, o espiritismo sofre preconceito só com os mais chegados que me sinto à vontade para conversar sobre fé. Eu entendo, Guilherme, entendo. Né? Mas talvez, em vez de conversarmos sobre a fé, viver a fé, sentir a fé. Kardec, em outras palavras, nos falava, ou nos falou, que a melhor forma de, aspas, convencer os incrédulos é ter uma conduta reta, é ter uma conduta moral, social, que possa mostrar que uma pessoa que tem aquela conduta não pode ser senão uma pessoa de bem. Que uma pessoa que tem aquela conduta não pode comungar senão de uma filosofia no bem. Então o importante, em vez de alardear, é vivenciar. Talvez seja. E o Cristo demonstrava isso. A sua conduta valia muito. Então Kardec, em outras palavras, ele sugeria isso. Que a conduta demonstraria a força da fé, que a conduta da crença, que a conduta demonstraria a propriedade da filosofia religiosa. Então, seria uma ideia, Guilherme, nos preocuparmos menos com o verbalizar e nos ocuparmos mais com o fazer, com o agir, né? E aí sim, as coisas vão se ajustando. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, Guilherme, que falam de Chico, que não concordam com o espiritismo, mas concordam com a conduta que Chico tinha. Um dos grandes críticos que já tivemos aqui na Terra, um dos grandes críticos do espiritismo, que já desencarnou, Padre Quevedo, espanhol, ele, certa vez, ouvi uma entrevista dele, certa vez ele disse que estava tudo errado a doutrina espírita, que era absurda, era demoníaca a doutrina.
mas que a conduta de Chico estava tudo certo. Toda ela estava certa. Ele disse, comungava pensamento errado, mas vivia certo. Agora, não é lógico ter uma conduta certa com um pensamento errado. Ter conduta errada com um pensamento certo acontece. Ou seja, comungamos algo bom e fazemos algo ruim. Mas comungar, sentir algo ruim para fazer coisas boas, ou comungar ideias ruins para fazer coisas boas, é meio ilógico. Então a conduta, ela inibe a racionalidade da crítica. Então seria isso. A doutora Marlene volta a dizer aqui, essas dissensões podem ser, inclusive, por conta das distorções da mensagem de Jesus. Sim, eu diria as distorções por desentendimento, por não entendimento, me desculpe, ou as dissensões, ou as distorções por má fé. Mas é o não renunciar-se a si mesmo da fala de Jesus. Eu gosto muito de meditar nas frases de Jesus. Porque, pensemos, quando ele diz renuncie-se a si mesmo, é justamente para que não coloquemos nossas próprias vontades, para que não coloquemos palavras na boca de Jesus. É isso que chama a atenção. Então, a gente percebe distorções por interesses. No capítulo 6, doutora Marlene, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item Advento do Espírito de Verdade, digamos, o texto do Espírito de Verdade, ele diz o seguinte, onde está lá aquela frase que virou mantra, né, no meio espírita, e deve ser assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. A frase seguinte diz da seguinte forma, diz o texto: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana e não divina. Vejam, isso é um dizer do Espírito de Verdade, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana e não de origem divina. Então é bem isso que é colocado aqui, né? Guilherme depois diz, exato, como diz aquela frase atribuída a Madre Teresa de Calcutá, assim, mais vale um par de mãos que trabalham do que lábios que somente oram. É uma frase que atribui sim a ela. Eu não vi isso escrito em nenhum texto dela, mas atribuem essa frase a ela. Pode ser sim que ela tenha dito e as pessoas ouviram e reproduziram. Mais vale as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram, né? Então, sim, é o servidor do Cristo, né? O servidor do Cristo é assim, né? É mão na charrua, né? É mão na massa, como dizem muito. Creuzeni, tive o prazer de conhecê-la ontem, né, pessoalmente, porque aqui a gente já se conhecia na rede virtual, e ela foi de Rio das Ostras para o Rio de Janeiro, né? Num ato de carinho, né, para lá participar do estudo, né, que desenvolvemos na tarde de ontem. Então, Creuzeni, uma alegria poder conhecê-la pessoalmente, e obrigado, né, pelo seu carinho, né, para comigo. Ela diz, eu sofro sobre esses preconceitos no meio familiar. Por outro lado, sou sempre ouvida pela conduta e vivo bem com todos pelo comportamento e respeitar e honrar a escolha de cada um. Eu acho que eu só colocaria aí ponto e acabou. Sua frase perfeita. É assim, é isso, né? Aquela ideia da palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Seria essa a ideia. E é por aí mesmo. Ficar debatendo, como dizemos aqui em Minas, é bater em ferro frio, né? Não vai moldar. Então, que demonstremos, né? Pratiquemos, seria isso. Muito bom. Então é isso que Paulo faz aqui, comenta aqui
nesse capítulo 6 até o versículo 11. Depois do versículo 12 ao versículo 20, Paulo vai tratar do costume, mais uma vez, da cultura. Ele vai falar da sensualidade, como diz aqui, uma condenação. Por quê? Traço cultural da comunidade helênica, traço cultural daquela comunidade de Corinto, que ele então chamava a atenção para alguns aspectos, que eu poderia dizer sensualidade exacerbada, talvez, né? Ele coloca aqui como condenação, mas por quê? Ele critica aqui, nós veremos, aquele comportamento, digamos, danoso, do abuso do corpo, aqui no sentido da sensualidade. Então vejamos o texto dele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Há outra sequência, outra tradução que diz: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me edificam. E ele segue: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará como a membros de Cristo. E também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, santo, e que este está em vós, o que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui Paulo faz a observação para o abuso das energias, aqui até das energias sexuais. Por que eu digo abuso? Porque as energias sexuais são da natureza. É da natureza da nossa própria essência. No corpo, uma vez encarnado, essa energia, ela se corporifica. Mas é uma energia espiritual. No corpo, ela se torna, digamos que, sensação, mas ela é uma energia natural. E é interessante aqui no versículo 16, Paulo faz um comentário interessante valendo-se do Gênesis bíblico, quando ele diz: não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ele está indo lá no Gênesis bíblico, quando diz lá: deixará o homem e seu pai e sua mãe, e unir-se-á à mulher, e formarão os dois uma só carne. Porque, de fato, o relacionamento afetivo sexual, é uma troca de sentimentos. O relacionamento puramente sexual é uma troca de energias. E acaba que fica um pouquinho de cada um em cada um. Né? Então, Paulo está falando, criticando esse abuso, essa sensualidade. É como se ele estivesse nos falando, como não? Ele está nos falando, não de proibição,
mas da educação. Ele está falando não ao impulso livre, e sim ao impulso educado. Ou seja, impulso que eu quero dizer é a força natural. É uma potência natural. Estou até escrevendo um texto, pensando em um livro, com um título provisório: Sexualidade, Potência da Alma. Título provisório. Para justamente perceber que, embora se manifeste no corpo, é uma energia muito maior. Se até pudéssemos colocar uma potência para medir essa energia, eu diria que seria uma energia mais que atômica. Tamanha a sua força. Porque se pensarmos pelo mundo até corporal, é o meio pelo qual se colabora para a vida corpórea. Vida corpórea. A reprodução se dá pelo encontro gametogênico, né? A reprodução se dá pela fecundação, e a fecundação se dá naturalmente pelo relacionamento sexual. Tem lá a fecundação in vitro, não estou me referindo ao campo científico. Estou falando pelas condições naturais. E então, esse encontro, ele gera um prazer psicofísico, emocional. E que podemos esticar um pouquinho e dizer não um prazer, mas no sentido de um equilíbrio espiritual também. Então, por isso ela é prazerosa emocionalmente, psicologicamente e corporalmente, fisicamente, como que para dizer, se não houver essa sensação do prazer, não haveria o relacionamento, o encontro sexual. Então percebe-se que não é algo contrário à lei, o exercício da sexualidade. Contrário à lei natural. É parte da lei natural. Agora, a evolução eu vou usar a palavra moral, mas não no sentido de moralismo. A evolução vai educando o impulso. Nos animais, é puramente perpetuação da espécie. No ser humano, vai para a perpetuação da espécie, mas também para um rearranjo energético, que não é impulso livre, como nos animais. O animal, no cio, copulação, no cio, copulação. Então, no ser humano, uma educação. É isso que Paulo está trabalhando. A doutora Marlene coloca, por que citar meretriz? É desconfortável para a mulher, parece que o santo homem é que vai em busca. Doutora Marlene, eu vou voltar ao que nós já dissemos várias vezes. Cultura da época. Nós temos que lembrar, cultura patriarcal. Tanto que naquele texto fala da mulher adúltera, não fala do homem adúltero. E a lei é para os dois. Homem e mulher seriam apedrejados. Mas só trouxe a questão da mulher, sociedade patriarcal. Eu não posso usar o termo de hoje para aquela época, machista. Hoje nós chamaríamos machista. Mas para aquela época era a cultura. Então, eu não vou usar o juízo de valor que usamos hoje para um texto da época. Então, na fala de Paulo, por isso eu estou dizendo aqui do abuso. O abuso do exercício. E aqui não vem ao caso, na minha fala, se é homem ou mulher. Eu estou me referindo ao exercício. Ambos. A sexualidade é uma potência da alma que no corpo, que encarnada, reveste de elementos físicos sensuais ou sensoriais, melhor dizendo, sensações. E são
independentemente do sexo biológico, independentemente. E aqui Paulo então usa o termo, voltando, porque se trata de uma cultura patriarcal, para não dizer, se fosse hoje, machista, se fosse hoje, mas uma cultura em que se olhava o impulso. E aqui Paulo faz a crítica para todos. E ele, quando ele está, outro aspecto que também precisamos lembrar, cultura da época, embora o grande sustentáculo do movimento cristão eram as mulheres, a grande maioria, principalmente no pensamento judaico, o aspecto religioso era para o homem. No templo, havia lugares que as mulheres não entravam. Discriminação, aos olhos de hoje, sim. Na época, cultura social, discriminatória, se usarmos os valores que temos hoje. Então, lendo o texto do passado, precisamos nos transportar para o passado, para que não façamos um juízo de valor descontextualizado. A Creuzenir disse em muitas falas da época que hoje não se fala mais, em várias citações bíblicas. E não só nas citações bíblicas, né, Creuzenir? Hoje mesmo, fora das citações bíblicas, palavreados dos anos 70, não mais se aplicam hoje, não se pode tê-los hoje, porque evoluiu o campo sentimento. Aquilo que no passado se referia como inferior, superior, hoje não existe isso mais. Então, palavras mesmo dos anos 80, dos anos 90, pessoas com as quais convivemos, as mais idosas, têm expressões que, aos olhos de hoje, são discriminatórias, são pejorativas. Anedotas que hoje não são mais anedotas, são falas agressivas, mas que no passado era anedota. Apelidos que no passado eram tidos como engraçados, hoje são pejorativos. Por quê? Porque a linguagem evoluiu? Não, o sentimento evoluiu. E quando se evolui o sentimento, se evolui a linguagem, melhora a linguagem, né? Então é isso. Paulo aqui faz essa crítica para aquela comunidade helênica, né, cristã de Corinto, para que revejam ou para que revisassem os seus comportamentos dentro de uma nova ideia que se trazia. Por isso ele dizer, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? E aqui nós podemos, aí sim, né, ampliar, né, e trabalhar não só no aspecto da sensualidade, mas trabalharmos no aspecto do abuso do corpo. O abuso que eu digo das próprias condições físicas. Quantas pessoas, em nome da estética, da boa estética, maltratam o corpo, deformam a natureza do corpo. A natureza. O que eu chamo natureza? A característica daquele próprio corpo. Vai além, desrespeita, por exemplo, com falta de sono, abuso, estresse e tudo mais. Podemos ampliar. Mas aqui Paulo falava daquele comportamento dentro da cultura da época. Agora, a análise em si da energia que aqui ele cita, quaisquer pessoas, independentemente da orientação sexual, da orientação afetiva, independentemente. O exercício é o direito da pessoa. Agora, o abuso independe de quaisquer sexos biológicos, independe de orientações, de orientação sexual, independe tudo aquilo que se abusa não é bom, não é útil.
Então é isso, né? Aqui a Creusonie coloca programas de comédia dos anos 80 e 90 se seriam proibidos hoje. Eu não diria proibido, mas que seriam sancionados, teria consequências, certas piadas dos anos 80 de alguns programas, hoje estariam todos eles nas raias dos tribunais penais, né? Sem dúvida nenhuma. Mas por quê? Porque eles eram errados no passado ou porque nós evoluímos em conceitos, sentimentos e respeitabilidade no presente? Então é importante observar isso, né? É isso, né? São esses dois conjuntos que encerram o capítulo 6 e no próximo estudo vamos para o capítulo 7, né? Que Paulo vai trabalhar sobre o casamento, sobre a vida conjugal, vai trabalhar sobre a estabilidade da família, vai falar sobre nos tempos de tribulação, o respeito à família, ao casamento, mas também lembrando, cultura da época, né, que Paulo trabalha. Então é isso, né, o nosso estudo de hoje. Não havíamos pré-agendado, né? Não havíamos agendado no domingo passado, porque eu achava que não chegaria a tempo de fazer o estudo. Acabou que deu tempo, né? Muito obrigado. Estamos encerrando o mês de novembro, né? Hoje, dia 30 de novembro, ou seja, estamos no último mês do ano, né? O ano que começou parece que ontem e já está terminando. E o mês de dezembro, ele é um mês simbólico para os cristãos, simbólico para muitos povos não cristãos, por causa das festas do sol no hemisfério norte, mas simbólico para os cristãos, porque rememora-se o nascimento do Cristo. Em simbolismo, já que dezembro não seria o mês real do nascimento. Mas tamanha é a força do Cristo, tamanha é a cultura, que temos um ar diferente em dezembro. É o mês que eu chamaria um mês que nos favorece a rever condutas, a fortalecer valores no bem e a sentirmos o carinho da atmosfera, o carinho que vem talvez da força dos pensamentos, querendo o bem para todas as pessoas. Então começaremos, né? Para muitos é o dia que se monta a árvore, o dia de amanhã, a árvore de Natal. Para muitos, para outros muitos, para outros tantos, já em novembro se faz. Talvez por isso o Natal tenha chegado tão rápido, porque antigamente em dezembro você fazia a árvore, agora novembro, daqui um tempo vai ser em outubro, daqui um tempo em setembro, e a árvore fica até dezembro, então dá a impressão que o Natal está chegando cada vez mais rápido. Quem nos dera se o sentimento de Natal chegasse cada vez mais rápido, ou melhor, nunca fosse embora, e que todos os dias fossem dias de Natal, né? Nesse sentido simbólico. Então encerramos o novembro e entraremos amanhã no dezembro, né? E começaremos amanhã também, para muitos, o trabalho profissional, com aquele ar de dezembro. Lógico, os elementos sociais acabam comungando para isso, né? Ruas enfeitadas, lojas enfeitadas, casas enfeitadas, e acaba criando, sim, né? um simbolismo cultural, sociocultural. Mas além do simbolismo sociocultural, vamos para o simbolismo existencial, lembrando que rememoraremos o nascimento daquele que dividiu a história, antes dele, depois dele, e até para os que não são religiosos. Ficou antes dele e depois dele, mudando a forma, o termo. Dizemos antes de Cristo, depois de Cristo.
E aqueles não religiosos, que buscam o elemento laico ou de outras religiões, chamam de antes da era comum, depois da era comum. E o que é a era comum? A chegada do Cristo. Então, mesmo que não digam antes de Cristo, depois de Cristo, digam antes da era comum e depois da era comum, AEC e DEC, em vez de dizer ACDC, estão dizendo ACDC, porque a era comum nasce com Cristo. Então, para os religiosos, dividiu em antes dele e depois dele. Para os não religiosos, também dividiu em antes dele e depois dele, ou seja, antes da cultura do Cristo cristã, depois da cultura cristã. Antes da era comum, depois da era comum. É esse ser que nós estamos, no dezembro, comemorando a sua chegada. Que mais à época poderemos fazer um estudo falando dele. É isso. Muito obrigado, excelente semana que se começa hoje, um excelente dezembro para todos. Minha gratidão a todos vocês pelo carinho, pela dedicação ao estudo, né, pela respeitabilidade que a gente sempre tem aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem mais algum comentário. Agradecimento, eu que agradeço a vocês, sou eu quem agradece a vocês. Muito bom. É isso aí, muito bom mesmo, muito obrigado. E vamos... Aqui vem uma pergunta da Débora, estou vendo aqui. Ela disse aqui, entrei há pouco, somos mais evoluídos ou somos reprimidos na nossa ignorância? Boa pergunta. É aquela pergunta, sem fazer merchandising, é aquela pergunta, Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Então, é boa pergunta sua, né? Estamos mais evoluídos ou porque estamos mais reprimidos na ignorância? Deixa a pergunta no ar, viu, Débora? Deixa a pergunta no ar. Né? Muito bom. Fiquem com Deus, Deus abençoe. E na minha mineirice, Deus lhes pague. E até o nosso próximo estudo.